Boa noite, bem-vindos ao canal Dr. Oncala, Análise de Comportamento. Hoje vamos falar sobre Mindfulness. Para quem não me conhece, eu sou doutora em Neurociência do Comportamento, neuropsicóloga. Tenho aqui o canal no Insta, como também no YouTube. E as pessoas começaram a me perguntar muito isso. Eu achei muito interessante porque eu fazia essa prática com os meus pacientes de uma forma informal. E quando eu fui estudar Mindfulness, eu falei, poxa, existem práticas formais também. E nós sabemos que temos alguns comportamentos disfuncionais e estrangulamos nossa rotina e deixamos de perceber os nossos como que nós atuamos no dia a dia. E hoje eu vou trazer aqui o Dr. Eduardo Tischer, foi meu professor de psicofarmaco, ele fez eu me apaixonar pela neurociência, ele também é psicoterapeuta, faz práticas mente e corpo, meditação e yoga, e nós vamos ver como isso mexe com o seu cérebro, com a sua psique e com o seu dia a dia. Vou aqui chamá-lo. Vamos lá. Olá, Boa noite, doutor boa Eduardo, tudo noite. bem? Tudo bem, graças a Deus, Simone. E você, como é que tá? Tudo Que jóia. Eu falei, ótimo. poxa vida, tanto que eu gostaria de falar sobre esse assunto, aí eu vejo que o meu professor está trabalhando com isso, está estudando isso, Ai, né? ai. E o quanto que isso é importante. Aham. E as pessoas costumam me perguntar, né? Mas o que é isso, mindfulness, né? E eu gostaria então de deixar a palavra para vocês poderem se apresentar e explicar um pouco do conceito disso, né? Que as pessoas querem saber o que é isso que está vindo à baila, e fala que está trazendo benefícios para as pessoas. Sim. Bom, primeiramente, Simone, muitas boas recordações a gente tem, né, dos cursos lá atrás de psicofármaco, né? A gente Olha, sabe quanto tempo faz? Eu vou entregar. Faz mais de 20 mais de anos. 20 anos. Pois é. E passou assim, né? Passa muito rápido, né, Simone? Na verdade, né? É isso aí. E desde então eu tenho a grata satisfação de conhecer a Simone, né? E também todo esse tempo, várias coisas aconteceram, né, Simone? Foram se enrolando nas histórias, né, nossas. E então eu agradeço primeiramente por você ter me convidado para participar dessa live. E agradeço também as pessoas que estão seguindo. Eu estou entrando no Insta da minha esposa e porque o meu celular está com problema de internet. Mas eu quero dizer que os seguidores dela também são bem-vindos também a essa live também, que a gente vai falar muita coisa de prática também, sobre a vida, sobre saúde mental, sobre práticas de mindfulness, né? Então, é uma pergunta assim que hoje é cada vez mais frequente a gente vê as pessoas falarem, né? O que é mindfulness, né? Mindfulness é uma palavra, na verdade, em inglês. E ela fica difícil você traduzir numa palavra só o que quer dizer mindfulness, porque é um substantivo, né? Aí você falaria assim, mindfulness seria o mais que você tende a falar de maneira mais próxima, seria consciência plena ou atenção plena. Então, o que seria isso? É um conceito derivado lá das tradições meditativas orientais, né? Antigamente, várias religiões usavam a meditação. E quando foi na década de 70, um senhor, o John Kabat-Zinn, trouxe para o Ocidente essas técnicas. Só que ele trouxe as técnicas como tais, ou seja, não são denotadas de toda aquela influência e de toda aquela reminiscência religiosa. Ele pegou, Tá. claro que de uma base religiosa,
mas ele pegou essencialmente as técnicas. Ele trouxe ao mundo ocidental, trouxe na Faculdade de Medicina de Massachusetts, em 79, e Nossa, uma, 79. em 79, isso. O John Kabat-Zinn era professor de yoga, né? Ou é ainda professor de yoga. E ele, se não me engano, ele é biólogo, mas ele dava aula na Faculdade de Medicina de Massachusetts, e ele trouxe as técnicas meditativas orientais para aplicar essencialmente em pessoas que tinham estresse e tinham dificuldades assim, emocionais, ansiedade ou depressão. E ele montou um programa que é de práticas para alívio do estresse baseado em mindfulness. E batizou de mindfulness. Então, mindfulness seria esse estado de atenção, de plena atenção, do momento presente, em que o que é o principal do mindfulness? É você estar atento ao momento presente, ao aqui e agora. Então, não importa, por exemplo, de repente, o que você está pensando, ou o que está acontecendo, você vai focar toda a sua atenção no aqui e agora. E vai, outras características também do mindfulness, é você, tudo aquilo que você fizer, você fizer, fazer com aceitação. Ou seja, você vai aceitar o momento presente, aquela instância presente, com tudo aquilo que você tem de, de momento presente. Simplesmente aceitar. Aceitar, não julgar o que está acontecendo e fazer tudo de uma maneira assim como curiosidade, como se fosse uma criança que estivesse vendo aquilo da primeira vez. Então, essas são as premissas básicas do mindfulness. Mas o principal é você focar sua atenção no momento presente, naquilo que está acontecendo agora. Então, doutor Eduardo, e assim, eu não conhecia, né, por essa nomenclatura, né, e o que eu percebia, assim, com pacientes com estresse, crianças, né, eu atendo muito crianças hiperativas, e eu fazia práticas informais, né, o que eu chamava de higiene de ambiente. Então, regularizar a questão da rotina, né, o quanto que essa pessoa até eu brinco, eu falo assim, ela não pode ser exterminador do futuro. Então, ela está comendo pensando o que ela tem que fazer. Ela está tomando banho pensando o que ela tem que fazer. Não. Então, comer, sentir o aroma da comida, o sabor, ver o colorido, vai tomar banho, sentir o cheiro de sabonete, né, da pessoa estar no aqui e agora. Porque pode ter até práticas formais de meditação, mas essa prática informal de meditação, ela é muito importante para a pessoa poder se autorregularizar emocionalmente, porque senão ela está sempre vivendo no futuro. E a gente sabe que quem vive do passado deprime e quem vive do futuro fica com ansiedade, né? Uhum. Então, esses pacientes com toque, com ansiedade, com síndrome do pânico, e eu comecei a perceber que essas práticas funcionavam. Aí veio essa questão da mindfulness, eu fui ler e falei assim, poxa, que legal, eu sem saber o que é isso, eu comecei a trazer uma prática porque eu achei necessário, né? E isso foi muito interessante. Sim, e aí eu sim. fico pensando, eu enquanto terapeuta, né, e o quanto que é importante, né, a questão da medicina e da psiquiatria também poder enxergar né, o quanto que isso pode, né, amenizar, abrandar e trazer uma questão de autoconhecimento da pessoa também. Sim, sim. Então, Simone, essa questão do autoconhecimento que você fala é super importante também, né? Isso a gente depende até da prática clínica, da vivência do dia a dia. Eu acho que assim, se a pessoa. É que a gente sabe que tudo é muito corrido, né? Mas o que seria legal do mindfulness? Você se dedicar, você que eu digo todos nós, né? Tirar 10 minutinhos por dia, por exemplo, né? É claro que se você quiser fazer mais tempo, tudo bem, melhor ainda. Quiser fazer 15, 20, 30, melhor ainda, né? Fazer 2 vezes por dia, de manhã, de noite. Mas se você tivesse, por exemplo, 10 minutinhos por dia para se dedicar, para fazer aquela prática, né, de mindfulness, você vê isso como ia ser. A primeira coisa que você ia fazer é perceber como isso colabora para você entrar em contato consigo mesmo, primeiramente. Aí você entrando em contato consigo mesmo, você vai se conhecer melhor, você vai conhecer. É claro que o mindfulness ele é simples, mas
exige também algumas noções de conhecimento para você saber por onde caminhar, né? Mas ele ajuda, o mindfulness, ajuda você a conhecer seus próprios pensamentos. Então você vai passar a saber que tipo de pensamento costuma povoar sua mente. Ajuda você a identificar, geralmente como consequência dos pensamentos, os seus sentimentos. Aí a gente vai estar até utilizando um pouco da análise comportamental também, né? Ou da terapia cognitivo Uhum. comportamental também, né? E você vai também identificar os seus comportamentos, como que você costuma agir, e os sentimentos que muitas vezes você usa para fazer isso ou aquilo. De repente você está mais irritado, aí você vai lá e faz uma coisa com base nessa irritação, e aos poucos o mindfulness vai te ajudar a você identificar essa cadeia entre aquilo que você está sentindo e o seu comportamento. E vai ser Sim. com o treino do mindfulness, você vai começando a perceber que isso é uma coisa automática, né? Que a gente faz muitas vezes. Você ficou bravo e você joga a caneta no chão, por exemplo, né? Por exemplo, Uhum. o mindfulness vai possibilitar com que você, como se você comece a fracionar, como se fosse aqueles em frames, em quadro a quadro, esse seu comportamento, e você vai começar, como que quando você começa a entrar numa reação, você vai começar a identificar antes o que é essa reação e vai poder mudar o curso dela, ou não mudar. Então, de repente, você vai fazer aquele ato mesmo. Ou ele vai te ajudar, de repente, a você se conhecendo melhor, a saber como que você vai reagir. E, em base nisso, você vai poder modular essa sua reação. Então, isso que eu acho muito bacana também do mindfulness. Sim, com certeza, né? A gente percebe que à medida que a gente trabalha com essa autorregulação emocional, é lógico que a gente trazemos, né, no nosso modus vivendi essa mesma engrenagem, né? Mas assim, tudo começa com você entrar em contato com essa questão de autoconhecimento, autopercepção, né? E por vezes, no início, você não consegue responder, mas você já percebe que você respondeu errado. Né? Exatamente. Então, isso é um exercício, é um processo. É. O que a gente tem, Simone? Nós temos, Simone e todo mundo que está nos ouvindo, né? Nós temos a gente define mindfulness duas maneiras da gente ser e estar no mundo. Tem o modo fazer e o modo estar. Perdão, o modo ser, né? Então, o que é o modo Isso. fazer? O modo fazer é esse jeito que a gente vive na nossa cultura de fazer tudo de maneira muito atabalhoada. Então, você está, por exemplo, aqui escrevendo uma coisa, mas você já está pensando o que você vai fazer daqui a 10 minutos, ou à tarde, ou amanhã seguinte. E você faz tudo de uma maneira muito A gente automática. estrangula o momento. Exatamente, Ele passa imperceptível. exatamente. Você, por exemplo, pega uma comida e você vai comendo a comida e vai engolindo, por exemplo. Quando você vê, ou você está distraído com uma televisão, ou está distraído, por exemplo, com alguma conversa. Claro que são coisas úteis também, mas quando você vai ver, você já comeu. Então você não vive aquele momento, né? É aquela questão também, com muito respeito a que muita gente fala, da multitarefa, que a pessoa quer fazer 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo, né? Isso acaba fazendo um monte de automatismo e não sente de maneira muito perceptível, mais profunda, aquilo daquele momento. Então, o que E nem o acontece? prazer. O prazer passa desapercebido. Então, esse é o tal do modo fazer. O mindfulness, ele vem propor nós usarmos o modo ser, ou seja, você vai desprovido dos pensamentos que você tem, de julgamento, de preocupação ou do passado, e vai simplesmente ser naquele momento, vivenciar aquele momento que pode te dar. Então você vai comer uma comida, por exemplo, saboreando a comida, você vai andar, aí que entra nas práticas informais que você falou. Você vai caminhar sentindo a planta do seu pé no chão, cada parte da planta do pé no chão. Você vai olhar para os olhos de uma criança e vai ver, puxa, mas que lindo a pureza do olhar dessa criança. Você vai poder olhar para uma flor e ver a beleza da flor, sentir o cheiro. Então, isso são todas aquelas práticas que você falou, Simone, que a gente pode, sem de repente estar parando para fazer o mindfulness, que são as práticas formais,
você vai poder fazer as práticas informais. Ou até mesmo lavando louça, que é uma coisa que às vezes é meio complicada para muita gente, né? Você vai sentir, por exemplo, como que aquela água escorre na sua mão, você vai sentir o cheiro Como a que tem por... louça, qual é o cheiro, como a louça ficou bonita, né? A beleza, né? Beleza, A exatamente. beleza das coisas. E é importante essa coisa de a gente conseguir virar essa chavinha. Sim, uhum, exatamente, né? Como que você... Mas isso depende muito, Simone. Em primeiro lugar, é voluntário isso. Isso não acontece assim de uma maneira assim... Pode acontecer, às vezes, espontaneamente, de você focar um pouco mais atenção, mas geralmente essa atenção que você dedica para os seus atos ou para as pessoas, ela é intencional, ela é voluntária. Então você diz para si mesmo, eu vou agora me dedicar a, vamos supor, você está numa conversa com uma pessoa, a prestar bem atenção no que aquela pessoa está falando. Então isso é intencional. Ou eu vou olhar para uma flor e vou sentir o cheiro dela e vou ver que sensação que aquele cheiro dela traz para mim. Então eu vou cheirar aquela flor com aquela intenção, intencionalidade, né? Não uma coisa simplesmente automática, mas vale muito a Aham. intencionalidade. Sim, é uma questão que, fazendo essas práticas, né, além da questão de aceitação, né, de autoconhecimento, porque você está se vendo, você está se sentindo, né? Então, a questão do caminhar e sentir as solas dos pés, né, de você tomar um banho e sentir a água, de você sentir o aroma, né, de você estar podendo contemplar, né? Uhum, Então, quando as pessoas falam gratidão, né, é contemplar aquilo que no seu dia a dia está lá para você, muito simples, uhum. E o interessante né? é que a gente... E isso e você consegue ter um autoconhecimento, né? Porque, de certa forma, nós estamos se auto-percebendo das nossas sensações. Sim, Isso é um autoconhecimento também. uhum, exatamente. É o que eu falei para você agora há pouco, né? Ao mesmo tempo que você vai... porque a gente entra nesse mundo, assim, muito manipulação, por assim dizer, pelos cinco sentidos, nas práticas informais. Então, você usa o sentido da visão para perceber, né? Usa a audição também, para você também perceber os sons que chegam, né? Usa o olfato para sentir o cheiro do alimento, ou um perfume, uma flor, ou uma planta, por exemplo. Você usa também o tato, né, para sentir quando você toca uma flor, uma pétala de uma flor, ou passa a mão na cabeça de uma criança, por exemplo, usa muito o tato, né? E o paladar também. Então, quando você vai comer, por exemplo, quando você vai, deixa eu ver o que que eu estou sentindo, esse sabor, ao que me remete, e você pode integrar também os vários E a gente sentidos. até vê isso na gastronomia, né? Eu Também, gosto muito de cozinhar. Então, eles falam da crocância, sim. né? Da diferença. Olha como eles aguçam, né? Da diferença dos sabores, de trazer uma acidez. E a gente faz um arroz, feijão, frita um ovo, tudo come, que nem um peão aquilo. E a gente deixa de curtir o cozinhar, né? De elaborar aquilo, de sentir a crocância, de sentir as coisas, em atividades simples que nós fazemos no nosso dia a dia. Exatamente. E eu até me recordei agora tem até um filme, né, que fala sobre isso, o Ratatouille, né, que ele tem uma cena que o crítico de gastronomia vai lá e sente, né, e aquilo remete ao passado dele, quando ele era criança. E o que você falou também, né, Simone, e como que isso tudo enriqueceria muito mais a vida da gente se a gente praticasse essas pequenas coisas. Agora, é claro, que isso vai depender muito também de você começar a trabalhar, a querer fazer essas coisas, né? Então, por exemplo, quando você... Outra coisa interessante também que eu acho, você falou de gratidão. Gratidão não é essencialmente mindfulness, né? Mas o interessante da gratidão
que eu acho muito útil para a saúde de todos nós é a gente estar sempre sendo grato, tanto por eventos muito grandes, que você de repente, eu arrumei um novo emprego, vou ganhar mais, isso é muito legal. Mas até coisas pequenas também, né? Estou tomando um copo de água, estou matando minha sede. E é interessante que a palavra gratidão vem da palavra graça, né? Então, quer dizer, você recebe aquilo e é interessante e saboreia aquilo lá com a gratidão, por assim dizer. E o que é legal também acontecer isso, tanto na gratidão como em outros aspectos do mindfulness, é você poder estender aquela sensação, procurar levar aquela sensação para outros momentos também. Então, por exemplo, o mindfulness te traz no foco. Aquele foco, quando você acaba, por exemplo, se você for fazer uma prática formal de mindfulness, de 10 minutos, você vai estar com um certo foco, uma certa atenção plena naquele momento. E uma certa sensação. O legal também é você pegar aquela sensação que você está tendo e você procurar estendê-la também para os momentos seguintes também. Sim. Isso é uma coisa que eu acho que pode ajudar bastante também a pessoa a melhorar a Transpor para qualidade. outros segmentos. Isso, exatamente, é. É um aprendizado. Uhum, exatamente. Você transpor não só aquele momento que você obteve aquele benefício, de sensação, de sentimento, mas você poder passar para os outros momentos também. Com certeza, né? E assim, o que eu percebo, né, das pessoas que às vezes pedem para eu falar alguns temas, né, em relação a vários tipos de transtornos, tudo. Quando nós falamos dessas práticas, elas, por vezes, não têm ideia do quanto que isso mexe com o nosso cérebro. Porque no nosso dia a dia, a gente trabalha muito no automático, a gente vira meio que macaquinho de laboratório. Né? Então, a gente deixa de perceber, a gente deixa de sentir, a gente deixa de valorizar, né? E como que isso, essas práticas formais e informais do Mindfulness mexem com o nosso cérebro? Né? O que essas práticas podem aliviar algum tipo de sintomas de pensamentos disfuncionais? Então, assim, a prática formal, tanto a prática formal como a informal. Da formal a gente não falou ainda, né? Mas eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho. Então, ela propicia, em primeiro lugar, com que a nossa mente fique mais focada no momento presente. E a partir disso, tem vários trabalhos que mostram como que é, pode ser útil em vários aspectos. Primeiramente, simplesmente no fato da pessoa ficar mais focada, ter mais foco na vida, em termos de produtividade. Então, desde a pessoa que trabalha, por exemplo, um empresário, que trabalha, por exemplo, com reuniões, com pessoas, um artesão que trabalha de maneira mais minuciosa, por exemplo, uma dona de casa que lida na corrida do dia a dia, isso, o mindfulness ajuda a melhorar o foco, por exemplo. Um estudante, Tá. por exemplo, que vai pensar na Nossa, prova, muito é importante uma coisa isso. importante. Outra coisa também que ela pode ajudar também, como você melhora, por exemplo, sintomas de ansiedade e de depressão. Também pode ajudar. E o que eu acho interessante também, Simone, é que quando a gente fala em mindfulness, a gente não quer substituir nenhum método tradicional de tratamento. Então, por exemplo, Tá. o pessoal faz um tratamento psiquiátrico, acho que é importante ela continuar. Se ela faz um tratamento psicoterapêutico, continuar também. Se ela faz um esporte, continuar. Mas o mundo de mindfulness ele deve ser aliado como uma terapêutica complementar. Mas Sim, não coadjuvante, porque um é pode. coadjuvante do outro. Exatamente. Então, o que ele vai te ajudar? Nos sintomas depressivos, ansiosos, existem vários trabalhos que mostram que ele pode ajudar também. Ajudar na questão do sono também. Ajudar na Nossa, questão importante. do autoconhecimento. Ajudar na questão da autoaceitação, de você perceber melhor como que você age, né? Aquilo que eu falei, o que você pensa, o que você sente e como você age, ou seja, um autoconhecimento de maneira geral. E ele pode ajudar também nas relações também, nas próprias relações, Claro. que a gente tem uma prática
do Mindfulness também, que é uma prática de compaixão. Qualquer dia a gente pode falar um pouco isso também. Mas essa prática de compaixão, Simone, ela ajuda muito a pessoa a ter, em primeiro lugar, compaixão por si própria. Ou seja, poder saber olhar para si própria e ser mais tolerante com si própria, consigo mesmo. Ser mais generoso. Mais generoso, exatamente. Depois também, ela pode também ser mais compassiva, mais tolerante com as pessoas com as que ela tem relação. Claro. E tudo isso vai ajudá-la a ter mais, melhorar as relações, então. Então, Mindfulness pode melhorar também as próprias relações com as pessoas também. E ela também pode ajudar também em doenças físicas. Por exemplo, no controle da dor, quadro de, por exemplo, de fibromialgia, quadro de Sim. dores crônicas. Muito importante isso. Importante. Quadro de hipertensão arterial, também ajudar. Quadro de asma, diabetes, outras doenças crônicas. Então, assim, na verdade, ela pode ser um auxílio como coadjuvante, como uma terapia complementar, em uma série de situações médicas e situações também, eu diria, de produtividade, de foco, relacionais. Então, a amplitude dela é muito grande, né, Simone? Que a gente encontra. Com certeza. Não, até para a gente entrar um pouco aí nessas práticas formais, né, até que eu já tinha comentado com o senhor, é assim, tivemos aí a Covid, precisamos ficar em isolamento, tivemos muitas perdas, né? Eu senti o quanto, eu não tinha muito contato com essas práticas, né, de yoga, de meditação, eu tinha uma coisa muito acadêmica, assim, à medida que eu contraí Covid e fiquei com a minha musculatura extremamente comprometida, né, a questão de perdas de pessoas, eu senti que eu não estava bem. E eu comecei a ver algumas coisas, foi quando eu comecei a ver essas práticas mais formais, e embora, né, eu sempre faça terapia, eu sempre estou aqui tentando me ressignificar, me fortalecer, mas eu senti que o meu corpo abateu. Eu precisava fazer alguma coisa pelo meu corpo. E a gente não podia sair na rua. Né? A gente não podia ir para uma academia. E eu comecei a procurar muitas coisas. E eu fui vendo e eu fiz um programinha para mim. Então, se, por exemplo, se caísse uma caneta no chão, eu não conseguia abaixar e pegar a caneta, porque a musculatura ficou muito comprometida. Foi uma coisa assim, bem difícil, né, Simone? Puxa vida. Exatamente. Eu acredito que muitas pessoas também ficaram, né, assim, com algumas sequelas, né, da Covid, de memória, de ansiedade, até devido ao isolamento. E eu falei, bom, eu estou fazendo terapia, mas eu preciso trabalhar meu corpo também, eu preciso me sentir, porque nós ficamos num sedentarismo absurdo, falta de contato, e eu senti o quanto isso era prejudicial. E eu comecei, na cama, fazer várias posições de yoga. Enquanto eu fazia as posições, porque elas precisam ter um tempo prolongado, ou eu pensava numa música, ou eu orava, ou eu pensava em alguma coisa. E depois fazendo exercícios de alongamento, e eu consegui assim, permanecer nessa prática. Né? E isso daí eu já estou há quase um ano fazendo e eu tive uma melhora monstra. Que ótimo. Hoje eu não conseguia subir e descer escadinhas. Nossa. Eu não conseguia esticar minha perna. E hoje não. Eu já estou bem, eu já saio para dançar, eu faço serviço de casa. E eu falei assim, nossa, eu preciso passar isso para as pessoas, porque isso é eficiente e é eficaz. Né? Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco, né, como eu também aderi a essas práticas mais formais, né, de alguns segmentos, o que você tem que fazer, eu gostaria que você falasse um pouco dessas práticas formais e trouxesse alguns exemplos também, alguma dinâmica, alguma coisa assim.
Sim, legal. Então, o que que são as práticas formais, Simone? As práticas formais é o momento que você para, a gente está falando de mindfulness, né? Para praticar o mindfulness. Então, por exemplo, o ideal é que a gente se dedique alguns minutinhos por dia, e sempre eu falo assim, se você puder dedicar mais, melhor ainda, né? Mas pelo menos, assim, 10 minutinhos, e aquilo vai fazer uma grande diferença na vida, na sua vida, certamente. Então, prática formal é quando você para, é, geralmente você escolhe um lugar tranquilo, mas não é necessário também, que às vezes você pode fazer tudo é questão de você fazer, por exemplo, um foco, de manter o foco. Então, por exemplo, o que que acontece? Você então, tem 10 minutos por dia, o local, de preferência, se for um local sempre assim, aconchegante, melhor ainda, se você puder fazer, né? Ou tranquilo. E você vai fazer sentado. As posições podem ser várias. Sentado, por exemplo, pode ser deitado, pode ser que eles falam, tem uma posição também de tipo lótus, que você cruza as pernas, né? E pode fazer também. Enfim, tem várias posições. E aí você tem uma série de práticas que aí, como para quem não conhece, seria bom que tivesse alguém que pudesse explicar, né? O Claro. mindfulness, ele geralmente ele é dado em grupos e num grupo terapêutico, por assim dizer, de 8 semanas, uma vez por semana, onde a cada semana é passada uma lição para uma pessoa, por assim dizer. E dentre essas práticas, a gente tem várias, né? Tanto práticas formais como informais. Mas das formais, eu até, a gente, se vocês quiserem, a gente pode até fazer uma pequena prática aqui, só para a gente sentir um Sim, pouco. vamos fazer para a gente poder entender isso. Vamos Aham. fazer sim. Podemos fazer? Vamos lá. Agora mesmo? Tá Podemos legal, então. fazer. Tá Estamos legal. todos aqui. Deixa eu só ver aqui, ó. Vanice, Aline, Lena Souza, Tânia, Camila, Felipe, Flávio, é, SR Santos, para não dizer de outras coisas, Nilsen, Luca, Tischer, Amélia, Cabrenelli. Vamos chamar a todos aqui, vamos fazer aqui uma Ah, dinâmica. tá legal, então. E acho que o pessoal topa Vamos também, lá, né? vamos lá. Aham. Legal, então. Então, inicialmente, a posição, como eu falei, pode ser uma posição deitada, se a pessoa estiver deitada eventualmente, mas vamos partir da posição sentada, que é a posição mais tradicional. Então, inicialmente, a gente faz alguns alongamentos que, por exemplo, a pessoa, por exemplo, para se alinhar um pouquinho e para se conectar com o próprio corpo, né? Então, vou dar um exemplo de dois ou Vamos três. lá, Então, por vamos exemplo, lá. vamos cruzar as mãos, os dedos das mãos, polegar e dedo indicador, é, Z, né? Vamos esticar nossos braços paralelos às nossas orelhas. Estica, estica, como se a gente fosse atingir o teto. Estica um pouquinho mais. Aí é possível que você sinta alongar a região escapular, atrás dessas escápulas, né? Ou a região lombar. Estica, continua respirando e volta bem devagar, bem lentamente. Então, em primeiro lugar, veja se você sentiu alguma diferença no corpo, só pelo fato de fazer esse momento. Então, perceba como estava seu corpo antes e como está agora. Agora, passe a mão por cima da cabeça, coste na orelha e vai esticar o pescoço e deixar o outro ombro bem solto. Volta
Perceba se existe alguma diferença entre o ombro direito e esquerdo, entre o pescoço, essas regiões. Dá para perceber alguma diferença, talvez, né, gente? Tava dolorido. Espera aí que tá reconectando. Vamos esperar ele entrar. Ó, o outro lado. Vamos lá. Uhum. Traciona, estica, estica. Agora volta. Perceba a diferença de antes e depois. E agora, cruzando os dedos atrás da cabeça, você vai trazer o pescoço para baixo, como se o queixo fosse encontrar o peito. Tente esticar um pouquinho o pescoço lá atrás. Agora volta. Agora vamos. A Aline falou que sim, que sentiu diferença. Acho que foi isso, né? Ótimo, Aline. É isso mesmo. Isso é importante ver. Agora vamos girar os ombros para frente de maneira mais ampla possível. Lá atrás, para frente. Troca o sentido agora, de frente para trás. Pronto. Agora vai soltando. Perceba, então, se existe alguma diferença, como se estava antes de começar e agora, né? Muito bem. Então, agora você se posiciona sentado, toma consciência do seu quadril, da bacia, e sim, ele deve estar. Nós temos dois ossinhos no quadril, que são os ossinhos, os isquios, chamados isquios, né? Nos quais nós sentamos. Então, procure tomar consciência da nossa posição, da nossa postura, né? Sentando essencialmente sobre esses dois ossinhos. As mãos, os pés ficam paralelos. Alice falou que estou crocante, né? Quer dizer, realmente, então está fazendo efeito, né, Alice? Passou comigo o efeito. O meu foi crocante também. Também. Então, os dois pés paralelos, tocam o chão, as pernas paralelas, as mãos sobre os joelhos e a coluna ereta. O peito um pouquinho para frente, as escápulas para trás e o queixo paralelo ao chão. Então, esse processo, pessoal, que a gente está fazendo é um processo que a gente chama de um alinhamento corporal. Ou seja, para a gente entrar numa certa postura, para que seja mais eficaz o mindfulness que nós vamos fazer, ou a prática meditativa de maneira geral. Agora, é claro, a gente não deve ser rígido. Uma coisa importante é a flexibilidade. Se de repente você não está bem assim, você quer virar um pouquinho para o lado, ou quer encostar melhor no corpo, fica à vontade. Mas são os parâmetros que a gente utiliza para fazer esse alinhamento corporal. Em relação aos olhos, você pode fazer tanto de olhos fechados, a gente recomenda, né? Se for de olhos abertos, faça-o olhando para baixo, geralmente a 30 graus. Então, agora eu vou convidar vocês para que perceberem quais são os sons que vocês estão recebendo nos ouvidos, que chegam até os ouvidos. A gente chama esse processo de paisagem sonora. Ou seja, o que você está ouvindo de sons mais próximo de você no ambiente que você está? Só identificar, né? Às vezes nem precisa dar um nome, só identificar. Em seguida, você vai observar
quais são os sons mais distantes que estão chegando até seus ouvidos? Talvez os mais próximos, os mais distantes, e os mais distantes ainda. Então, como eu falei no começo, a nossa atitude é uma atitude sem julgamento, simplesmente acolher os sons. Agora, você vai continuar do jeito que você está, percebendo o seu corpo, vai começar a sentir a respiração. Ou seja, vamos voltar nossa atenção para a respiração. No caso, vamos, de preferência, eu sempre prefiro a respiração do yoga que a gente pratica, é geralmente respirar pelas narinas. Então, se possível, se você não tiver obstrução, por exemplo, inspire e expire pelas narinas. Procure acompanhar sua inspiração desde o momento que ela começa até o momento que ela termina. Agora vai seguindo também a sua expiração, desde o momento que ela começa até o momento que ela termina. Pode ser que passe pensamentos das mais variadas naturezas, mas se passar com pensamento, não se apegue a ele. Deixe o pensamento passar e volte gentilmente, delicadamente, a prestar atenção na sua respiração, na inspiração e na expiração. Em toda inspiração, em toda expiração. É só acompanhar a inspiração e a expiração. Agora, volte sua atenção para os sons do ambiente. Novamente, os sons mais próximos. Os sons um pouco mais distantes. E agora, delicadamente, sem pressa, procure levar esse estado que você obteve agora, seja de relaxamento, ou de mais foco, de mais atenção, ou de quietude, enfim, cada um avalia a sensação que está presente agora, consigo mesmo, a sensação predominante, e procure, se você quiser, assim, fazê-lo, deixar essa sensação, esse estado que você está agora, perdurar pelos momentos seguintes. E sem pressa, vá abrindo os olhos, mexendo um pouco o corpo. Então, pessoal, essa nós fizemos uma pequena prática, né? Agora seria legal, assim, se alguém quiser comentar alguma coisa, né? Se falar alguma coisa,
como é que se sentiu, o que sentiu, né? Essa prática Sim, as aí, pessoas estão falando aqui que está amando, uhum, e, e é engraçado que, né, até eu que fiz junto, o quanto que a gente volta sem aquela sensação de estar atribulada para o que tem que ser feito. E o quanto que tudo pode ser feito sem atribulações. sim, exatamente, né? E até essa prática que nós tivemos agora é uma das práticas várias que temos, né? Ela é chamada muito a prática dos 3 minutos. Um Tá. pouquinho mais, mas a pessoa também pode fazer em 3 minutos, ou acho ou mais, né? Por exemplo, né? Então, a prática dos 3 minutos geralmente é essa, né? Você começa com a audição, tudo que você ouve no ambiente. Num segundo momento, você passa para o corpo, no caso, a respiração, vai respirando e tal. E depois, no terceiro tempo, você abre novamente para os sons do ambiente. Então, é como se você fosse um funil, vai do ambiente para dentro de você e depois dentro de você para o ambiente. É chamada de prática dos 3 minutos. Essa prática, ela é formal, mas ela é muito útil porque você pode estar, por exemplo, num momento de estresse, no seu trabalho, no dia a dia, estudando, e você, de repente, focar todo, faz da, onde você estiver, às vezes você está mesmo no meio do trabalho, no seu computador lá, sem ninguém perceber, Isso. você pode se focar um pouquinho, né? Se Poxa, você três puder, minutos a gente pode fazer ao ao acordar, acordar, ao parar para almoçar, quando a situação está difícil, uhum, durante a tarde no trabalho, né, ao dormir, são 3 minutos. E é impressionante o quanto que a gente volta centrado, focado, leve para assim caminhar ainda com a jornada, né? E as pessoas uhum, estão falando que, né, estão adorando, que a gente vai precisar fazer outras lives a respeito disso, uhum. né? Então, isso é muito importante, né? O quanto que não, o ganhar, né? 3 minutos. Isso já vem de tanto tempo. Como eu também fui professora e fui psicóloga escolar, psicopedagoga, eu chegava para as professoras e falava assim, gente, as crianças entraram na sala de aula, naquela correria, ou voltaram de uma educação física, para tudo. Faz exercício de respiração, faz com que elas se imaginem num campo, tudo, que elas voltam mais centradas. Eu falei, você vai perder 2 minutos da sua aula para o resto render, Muito né? mais, né? Quer dizer, Render não vai, muito mais, e a na gente verdade, não vai ser perda, rende vai ser muito ganho, né? mais. Porque acho que vai ser ganho, né, Simone? Porque aquela, por exemplo, aquele momento que você para, vai, pode significar uma mudança na qualidade de tudo que vier depois. Então, isso pode ser até um Com ganho, na certeza, verdade, não vai ser uma perda, né? é tudo ganho, né? E o quanto isso, essa questão de mente e corpo, e o quanto você restaura no seu cérebro, né? Todo aquele cortisol, aquelas coisas que faz com que ele fique acelerado e faz com que você tenha comportamentos com pouca autorregulação, né, assim, com comportamentos impulsivos, disfuncionais. Quer dizer, o quanto que tudo isso pode trazer para você, né, uma coisa de equilíbrio, de eixo, para você trabalhar de uma forma mais eficiente mesmo. Sim, sim. Aham. Como que isso pode melhorar a sua qualidade de vida, né? É o que eu falei, até mesmo essas práticas formais, que você para e dedica um tempo, né? Sim, os É, exercícios. os exercícios, né? É legal você. Tem muita gente, por exemplo, equipes que trabalham.
equipes de norte-americanas de atletismo, por exemplo, que eles utilizam muito o mindfulness para poderem render melhor no esporte. Por exemplo, né? Até os fuzileiros navais norte-americanos também tinham, olha, isso é um pouco paradoxal, né? Mas eles utilizam também essas práticas para poderem até combater ou fazer suas práticas militares de uma maneira mais conscienciosa, mais certeira, mais efetiva, Menos emocional, menos, reativa. menos reativa, exatamente. Então, é uma coisa que você pode beneficiar realmente, né? Agora, o importante é praticar, né? Essa questão, para ser atingida, para ser alcançado, isso aí você precisa praticar, entrar no ritmo. Mas eu falei, não precisa ser muita coisa, não. Se você, por exemplo, no seu dia a dia, percebe que, isso eu falo pessoalmente, né? Se você percebe que 15 minutos, vamos supor, por dia é muita coisa, então se propõe a fazer 10, mas desde que você faça. Se 10 minutos é muita coisa, se propõe a fazer 5, mas faça. É mais importante nesse momento, acho que para quem for, isso até é um princípio da TCC, né? Da terapia cognitivo comportamental, é mais importante você procurar fazer alguma coisa, nem que seja o mínimo possível, mas regularmente. Então, muito mais Sim, importante precisa ter consistência. é Todo tratamento tem que ter uma uma consistência. consistência, exatamente. É muito melhor você fazer, por exemplo, vamos supor, se 5 minutos for muito, isso eu estou falando, faz 2. Mas é melhor você fazer 2 todo dia do que um dia você fazer muito tempo, claro que vai ser útil também, e depois passar a semana inteira sem fazer. Porque o Com importante certeza, é a consistência. Não, e a gente sabe que assim, o nosso cérebro, ele aprende, né? Igual quando a gente joga um gravetinho um monte de vezes para o cachorrinho ir lá pegar e trazer. Se você, né? você condiciona, E é uma coisa né? que vicia, né? Então eu percebi que, por exemplo, eu tenho eu tirei a tireoide, então eu tenho que tomar, né, o hormônio sintético toda manhã e durante meia hora eu não posso me alimentar. Fica em Então jejum. eu tomo e essa minha meia hora da manhã eu recheio com tudo isso, né? Com Boa exercícios ideia. de yoga, de mindfulness, de alongamentos. E é interessante que aquilo começa a me dar assim, um furor, que aí eu faço outras coisas. Aí eu começo a fazer exercício aeróbico, não sei, e porque eu peguei essa questão da consistência. Então, hoje, isso para mim é extremamente leve, né? Eu não esqueço nem um dia de fazer. E à medida que você faz, e tem vezes que eu falo assim, poxa, eu ainda estou meio aqui eufórica de fazer tudo isso, né? Porque é uma coisa que traz vigor, né? Eu falo assim, já sei, então vou aproveitar, vou fazer uma caminhada até a padaria, compro um pão fresquinho para tomar meu café da manhã, e veja, tudo isso é você sentir, você curtir, Uhum. né? Você traz um momento de curtir, acordei, bom dia, o meu corpo, vou comprar um pão fresquinho, vou caminhar, vou pegar um pouco de. Não demora mais que uma hora de manhã. Uhum. E eu percebo que se tem alguma coisa atribulada, eu vou viajar, eu estou num lugar diferente, não aconteceu tudo, você começa a sentir falta, porque no fim você vira adicto É, disso. exatamente. E o quanto é importante, né, a gente virar também adicto de coisas boas, que não Sim, traz sim. bem-estar e saúde mental. Claro, que é uma coisa útil, né? Por exemplo, o fato de você ficar lá nessa meia hora que você tem que ficar em jejum, você já está aproveitando e já está fazendo sua rotina, né? Eu acho que tudo quanto é prática, útil, saudável, né? Você acaba depois acostumando tanto que sente falta, né, Simone? Sente Quando você falta, não não, acaba não sente fazendo, falta e né? dá até culpa se não deu para fazer. É isso aí. Aí entra a questão da compaixão, né? Também, né? Importante, né? Sim, De você se saber assim, naquele momento, puxa vida, né? Não deu certo, mas paciência, alguma coisa aconteceu que não foi possível, você também é limitado, tal. Vamos uma próxima, quem
sabe fazer melhor, né? Tem Sim. esse outro lado também, né, Simone? Aham. Não, e né, o que eu fico pensando, né, o quanto, lógico, por vezes somos acometidos, né, de enfermidades e de alguns transtornos de ansiedade, de depressão, e embora, né, a psicoterapia e também a terapia medicamentosa é muito importante, não podemos descartar de forma alguma, mas o quanto que, às vezes, a rotina da pessoa, né, aquele moto contínuo dela de traçar a rotina dela extremamente estrangulada, a medicação, a psicoterapia, fica uma guerra, né, porque tem todo um tratamento medicamentoso, psicoterápico, mas só que ela traz um modus vivendi que fica um jogo, né? E por vezes precisa aumentar o número de terapia ou aumentar a dose medicamentosa e o quanto que essas práticas formais e informais do mindfulness podem atenuar tudo isso. Uhum. Sim, é Na bem falado, Simone. experiência psiquiátrica, o que você percebe É, disso? eu acho que sim. Por exemplo, eu acho que a primeira coisa importante do ponto de vista quanto mais estabilizado tiver a pessoa, do ponto de vista físico e mental, é melhor para você, por exemplo, trabalhar essas práticas. Por quê? Porque você estando bem, quanto melhor você tiver, melhor tiver, mais você vai estar fazendo bem as práticas, né? Podendo parar, podendo se autorregular. E com o tempo, é claro, você pode, de repente, estar, de certa maneira, tão assim, bem, isso gerando bem-estar, que é possível até você começar a pensar em diminuir medicação, por exemplo. Isso é uma coisa super válida. Mas isso é Com importante, certeza. o seguimento, o acompanhamento, né? Não fazer uma coisa assim, de repente, Uhum, eu acho, né? Fazer assim sozinho, de repente parar com tudo, claro. aí pode ser uma boa, né? Mas conforme você vai tendo consciência, você vai estar trabalhando também a resiliência também diante das circunstâncias do dia a dia também. E essa Sim. própria e essa própria prática de te mantendo resiliente vai te deixar um pouquinho mais fortalecido também para essas outros desafios da vida do dia a dia. Então é possível, pelo menos assim, em tese, né, Simone, a pessoa que faz tratamento, conversando com o seu psiquiatra, com a sua terapeuta, seu terapeuta, de gradualmente poder reduzir um pouco essa dosagem da medicação. Mas o importante é a pessoa estar sempre praticando, né? Isso é super importante, e acompanhando também. Com certeza, né? E ela ter a consciência que às vezes as pessoas elas tendem a abandonar, né? Assim, é uma turbulência, uma agitação tão grande que às vezes não conseguem se entregar à prática. Então a gente precisa Sim, trabalhar isso também, né? Que eu também. acho que é o muro mais duro para a gente lidar. Mas à medida que ela começa a fazer pelo que eu percebi, né, assim, tanto né, na minha prática comigo mesmo, como práticas que eu trabalho, essa questão de higiene de ambiente, tudo, dá uns 2 meses a pessoa cai em si, ela fala, poxa, eu estou sentindo os benefícios. Uhum. Sim, ela começa, então, isso que é um reforçador importante, né? Esse é o Aquela prática, reforçador. é, aquela prática vai levar a pessoa a ter mais autoconsciência, a poder se gerenciar melhor, né? A perceber, por exemplo, uma coisa Bem-estar. que o bem-estar, a separar uma coisa, por exemplo, o que é um pensamento que aconteceu de repente da própria pessoa dela, que é muito comum às vezes nós temos pensamentos e você se funde, isso um princípio de mindfulness, e você se funde tanto com o pensamento que você passa a ser aquele próprio pensamento, como ele fazendo parte da sua vida, né? Se for um pensamento bom, ok, saudável, ok, né? Agora, se é um pensamento, às vezes, um pouco mais destrutivo, ou um pouco mais negativista, é muito ruim porque você vai introjetar aquilo cada vez mais. Então, pelo mindfulness, isso ajuda a você a separar um pouquinho entre o que é
o pensamento, porque no Mindfulness o pensamento é tido como um fenômeno, e você Uhum. como pessoa. Então, aquilo é um fenômeno que está à sua frente, então você passa a ver o pensamento como uma coisa que acontece fora de você, apesar de você sentir em você. E você separa, então, um pouco o que é o pensamento, e os pensamentos são pensamentos disfuncionais, né? Aqueles que Sim. só te prejudicam, te levam a você a se descaracterizar Pessoas que têm enquanto pessoa, toque, né? Pessoas com compulsão. também acontece. Não é? Isso acontece de monte, os pensamentos automáticos, né? Então, então o Mindfulness ajuda a separar um pouco essa dicotomia entre o pensamento como um fenômeno que acontece, que você não deve alimentar, não precisa ir atrás, e a própria pessoa, né? Então, uma dica que eu dou sempre é assim, quando você tem pensamentos muito disfuncionais, assim, você imagina que uma das técnicas que a gente usa, né? Sabe aqueles balãozinhos de gás, né? De bexiga? Então, imagine que Sim. você coloca o pensamento naquele balãozinho de gás e deixa ele embora. Deixa ele subir lá e embora, né? E você fica só com você mesmo, com o seu, com o seu momento presente, né? Isso para você Uhum. vincular um pouquinho. É super interessante também. Você não acha, Simone, que esse momento podia ajudar um pouco as pessoas a se libertarem um pouco dos pensamentos disfuncionais Sim, também? com Uhum. certeza, porque assim, pensamentos não são ações, Sim, pensamentos são ideias. E se são só ações, tem consequências, tem repercussão. Pensamentos são ideias, né? São coisas que surgiram na sua cabeça e você não precisa estar amalgamado a isso. Né? não deve estar, Isso né? não precisa estar impregnado a isso. Você pensou, então aquele exemplo que você deu da nuvem. Uma nuvem, mas a nuvem vai Sim, embora. O sim, pensamento não foi bom, o pensamento não foi ruim, ele foi embora, mas ele não precisa ficar exatamente. pertencente, né? Assim, martelando, a gente ruminando aquilo, e ou se culpando, ou achando que tem que fazer aquilo. Então, o quanto que as pessoas precisam aprender que essa questão do pensamento são nuvens passageiras. Sim, exatamente, exatamente. Então, isso é uma coisa que você aprende com mindfulness, né? E é claro que tudo isso também leva um certo tempo, acho que é bom ter uma boa orientação, né? Sim, Para você poder praticar tudo isso, né? Mas são benefícios, Simone, que você, aos poucos, você vai adquirindo e você vai introjetando, você vai, como que fazendo um pouco parte do seu dia a dia, do seu modo de ser, de agir, e com o tempo você vai, e ele vai entrando na sua prática e vai te alimentando, estimulando a você continuar aquela prática de mindfulness, né? Que são aqueles minutinhos diários que você pode dedicar e para te fortalecer também, a nível também emocional e físico também, né? com certeza. À medida que a gente consegue transformar isso consistente, Uhum. a gente começa a aumentar o tempo Verdade, e sentir o prazer de ter isso mais vezes por dia e no maior tempo também. verdade. Então, é isso que é interessante. Da mesma forma que né, o que eu sempre explico assim, para o pessoal que eu faço a live, até para pacientes, da mesma forma que a gente se vicia em coisas ruins, É, a gente se vicia em coisas boas também, o boa nosso cérebro. palavra. Assim, o que, é que você está ensinando para o teu cérebro? Coisas boas ou coisas ruins? Então, você é capaz de ensinar para o seu cérebro que isso é necessário, porque você não pode ser refém do seu cérebro. Você é quem manda nele. Você é responsável, Certo? né? Ele é uma maquininha que está lá. Você que tem o botão liga e desliga. Você que Uhum. tem o botão permanece ou descarta. Uhum. Você é responsável por isso, né? Você é responsável por isso, então que bom, né? Você tem uma máquina engenhosa que você pode trazer um chip, um programa para ela e Uhum. falar, é o seguinte, todos os dias você vai ter que fazer isso, porque isso te traz benefícios. Se você Sim. não sabe, eles estão te ensinando. Exatamente, e perseverar, né? Se perseverar, né? E Então, eu perseverar. acho, eu acho que é justamente isso, Simone. Eu acho que então a pessoa, uma, que você, o pessoal que está nos assistindo também, né? O que vocês acham, gente? Vamos, o que vocês acham de todo dia já ir separando os minutinhos para você, nem que seja sentar,
Claro que mindfulness é mais que sentar e ficar quietinho, né? Você saber focar no presente ou na sua própria respiração, né? Sim, Existem vários exercícios que você pode estar fazendo. Um dos mais comuns é você prestar atenção na respiração. E você vai sim. vendo, né? Se de repente seu pensamento voa lá para longe, eu estou pensando no que eu vou fazer no almoço, por exemplo. A hora que você percebe isso, não se critique, isso é normal. Você pega a sua atenção e retorna para o momento presente. Não, agora eu estou respirando e estou prestando atenção na minha respiração. Basicamente é isso. Então, o que vocês Uhum. acham? Vocês acham que poderia ajudar vocês? Todo dia, 5 minutinhos, 10 minutinhos, de preferência, se for no mesmo horário, acho que é melhor para condicionar, né? Que nem você, né, Simone? Antes daquela hora de jejum, meia hora de jejum, você já vai preenchendo com certas coisas. E fazendo se habituando, isso pode dar uma série de crescimento. Nossa, é uma melhora muito grande. Eu nunca tive esse tipo de experiência. Assim, eu sempre tive atividades corporais. Eu fui bailarina, fui jogadora de vôlei, né? Eu, Nossa, eu sou bacana. hiperativa, então eu sempre precisei muito mexer meu corpo. E mesmo depois, né, com a idade, eu fiz dança de salão. Eu sempre precisei, meu corpo sempre precisou se mexer, né? Eu Uhum. tinha a necessidade de me mexer. Mas Movimento. quando veio tudo isso, que precisou parar tudo, o meu corpo sentiu a necessidade. E eu percebi a melhora que eu tive Uhum. em tudo, de conseguir parar e contemplar. Quando as pessoas me perguntam uma coisa, eu não tenho a necessidade de dar resposta na hora. Eu preciso refletir. Eu consegui um timing que tirou muito a minha impulsividade. Então, eu fico pensando, crianças, adultos, adolescentes com TDAH, com autismo, com ansiedade, o quanto que isso é importante. E o quanto eu comecei a trazer isso para os meus atendimentos, porque eu vi Uhum. que funciona. Sim. Uhum. Foi útil para todos Né? eles, né, Então, Simone? assim, assim, essa prática, ela é muito importante, porque a gente fica numa correria tão grande, tudo estrangulado, tudo era para ontem, tudo é fatal se a gente não entregar ou não fizer, e a gente não se percebe, essa coisa do pisar no chão e sentir a sola do pé. Então, Uhum. quem fica escutando, fala assim, nossa, pessoal, acho que o doutor Eduardo e a Simone fumaram um baseado e estão aqui falando sentir a sola do pé. Não, mas o quanto que isso é uma droga, porque os nossos neurotransmissores são drogas. E o quanto que isso faz mexer, né, com serotonina, noradrenalina, com um monte de coisa que te dá a sensação de bem-estar. Sim. Uhum. Exatamente. Exatamente. Te faz sentir mais leve. Desenvolve também uma coisa que também é interessante também. Desenvolve a própria consciência corporal também, né? De você sentir Nossa, muito seu corpo importante. melhor, A se gente não conhecer se vê, melhor. a gente não se enxerga, a gente É. não se sente. E como que você quer trabalhar bem emoções? Uhum. Exatamente. Você dá Tudo está o integrado, suporte né? orgânico até. E está tudo integrado, né, Simone? Acho que a mente, o Tudo. corpo, é tudo, né? Não dá para você É uma falar, integração. eu sou assim, eu acho que não dá para você falar de mente se não pensar no corpo, né? E não dá para falar de corpo, esse então nem se fala, sem pensar na mente, né? Porque você vê, muitas vezes Sim, o que a gente sente de dores, de sintomas, desde sei lá, dor de cabeça, palpitações, muito ligado ao emocional, né, simultaneamente, né? Então, acho que tem que trabalhar sim. sempre as duas coisas, né? Eu vejo assim, a mente, o corpo, né? E a gente até pensaria, não é o caso da live aqui, mas também outras instâncias, né? Até no sentido espiritual também, né? Espiritualidade, acho uma coisa importante Claro, também. até né, nós chegamos a falar sobre isso, o quanto que é uma coisa assim, né, de, nossa, milenar.
de milhões e milhões de anos, né, o quanto algumas reverências que nós fazemos, como levantar as mãos para cima e falar que bom que eu estou te vendo, falar gol de um futebol, né, de agradecer, de falar viva, como também de falar graças a Deus, e falar nossa, que bom que eu consegui. Isso não é à toa, né? Nós carregamos, né, uma energia, uma espiritualidade de reverência, pode se chamar do que for, a Deus, ao cosmos, né, ao que for, mas o quanto que o ser humano traz isso, né, dentro de todo o processo evolutivo dele, de levantar a mão de glorificar algo que está acontecendo. Isso não é à toa. Exatamente. Tem todo sentido, né? Agora, quando eu falo espiritualidade, não necessariamente, a gente fala assim, não necessariamente ligada à religiosidade, né? Porque tem a parte religiosa, mas também tem a espiritualidade, a gente fala no sentido mais amplo, né? De que a pessoa, por exemplo, se conecta com o sentido da vida, né? Para que eu estou nesse mundo, então, né? Por que estou aqui, para onde eu vou. Então, essas coisas, mas também todas são coisas importantes também, acho que para a dimensão. Sim, a nossa história, né? O porquê que eu estou aqui, eu também sou um ser humano, a questão de você ser empático com o sofrimento dos outros, né? De você ver uma pessoa numa dificuldade e ser generoso, né? O quanto essa questão da espiritualidade, de você ser uma pessoa de uma civilização, de você se sentir pertencente a uma civilização. Sim, totalmente, né? E entre outras questões também, né? Que até o princípio do mindfulness também passa por isso também, né? Pela questão, trabalha com a empatia também, com a compaixão, né? Tem até práticas formais de mindfulness que são baseadas em compaixão. Então, você vai estar trabalhando naquela prática o sentimento de, como eu já falei no começo, o sentimento de compaixão de si mesmo, autocompaixão, né, e compaixão pelo outro também. Que eu acho que isso pode ajudar bastante, não pode? Sim. Você, na sua experiência também, né? Sim, muito, muito. Isso é uma coisa que traz, assim, um retorno muito gratificante, né? Tanto de você se compadecer pela dor do outro, estender a mão, como também, né, de você cuidar de uma criança interna que você tem, que talvez tenha sido magoada, e o quanto hoje você a desculpa pela imaturidade e a falta de condições de dar conta, o quanto que você acha repugnante o que fizeram com aquela criança pequenininha, o quanto ela está dentro de você e o quanto que hoje você vai cuidar para que ninguém mais a machuque. Sim. O autocuidado, né, Simone? O autocuidado, a compaixão, né, de você ser generoso com você, de você ser generoso com o outro também. Porque isso também é integrado na nossa vida. Né? Essa questão, nós somos ninguém também sem o outro. Sim. Né? O quanto tudo isso é integrado, faz parte da nossa história, faz parte até dos nossos planejamentos. Estamos fazendo uma live aqui para as pessoas. Exatamente, exatamente. Uhum. Né? E assim, as minhas lives, eu sempre falo, gente, eu não quero ser influencer, youtuber. Nossa, se eu ganhar dinheiro com isso, que legal. Mas não, uma coisa de utilidade pública, uma coisa de trazer, né? Eu sinto isso mais como uma generosidade de falar, e aí, pessoas, vocês estão bem? Olha, estou trazendo isso, talvez isso possa ajudar. Né? Sim, e é isso que é muito legal. Com certeza. Né? Da gente estar aqui nesse papo, como a gente está hoje, trazendo, fizemos até uma dinâmica. Né? Eu sempre deixo gravado e eu transformo a live do Insta em vídeo e deixo no YouTube, né? E passo também isso,
deixo também no YouTube todas as lives que eu faço aqui, para poder ampliar. Né? Não estou eu aqui, o doutor Eduardo, para falar que nós somos bonitinhos, inteligentes, estudados. Não! É assim, nós tivemos uma vida acadêmica, né? Assim, um caminho, né? Uma trajetória acadêmica de muitos estudos, tudo. Mas nós vamos deixar isso o quê? Só em artigos de revista científica? Não! A gente precisa trazer isso para as pessoas. Claro, né? Né? Acho que disseminar, né? Disseminar para as pessoas, né? Exatamente. Super 10, né, Simone? Acho que é isso mesmo, né? É você ter aquilo que você tem em si e poder partilhar com as pessoas poderem também crescerem com aquilo lá. Quer dizer, o que você tem de bom, que acho que foi bom para você, você vai passar para outra pessoa também, não é? Claro, claro. Exatamente. Poxa, doutor Eduardo, muito obrigada. Foi um prazer muito grande. Eu que agradeço, nós já nos encontramos em várias ocasiões assim, especiais para tocar experiências, aprendizados, questão de ajuda. Então, eu queria agradecer muito, falar da minha admiração. Você foi minha inspiração para eu continuar com neurociência. Que legal, eu até eu brinco, eu falo assim, quando eu descobri a função da célula mal, eu fiquei assim. Até hoje isso não sabe. Aquela aula sobre a função da célula mal, né? Lá naquela fenda sináptica, aquilo me deixou inubriada. Deslumbrada, né? Olha que bacana. Eu falei, eu preciso aprender tudo isso. Então, muito obrigada. Eu queria agradecer a todos que estão aqui, a Alice, todos que entraram, né? E vamos fazer outros encontros e trazer coisas bonitas para pessoas de ajuda e saúde mental, tá bom? Eu também, sim, queria agradecer muito o convite seu e queria muito também agradecer o pessoal que participou com a gente, né? Que nos ouviu também. E muito obrigado. Desejo para vocês um Feliz Natal de Jesus aí, chegando agora, estamos à porta do Natal, né? E um 2023 repleto de paz, de bênçãos, de saúde para todo mundo. É isso mesmo. Um beijo para você, um beijo a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.